RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde. Esse é o RBV Agro que está só começando. Desde já um ótimo final de semana para você que está sempre ligado no nosso programa. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos os ouvintes e internautas. Nós estamos no ar através das emissoras da RBV Rádios em Caçador, Capinzal, Tangará e Videira, falando para 500 mil catarinenses em toda a região meio-oeste. E para o mundo todo pelas plataformas digitais. Acesse YouTube, Facebook, procura lá por RBV Notícias, curta e compartilhe, comente também a live do programa. Anota também nosso WhatsApp, é através dele que você participa e ajuda a fazer o RBV Agro, 99129-4258. Destaque do RBV Agro. Queimada controlada na agricultura precisa de autorização do órgão ambiental. Novas ondas de frio intenso e geadas entre o final de agosto e setembro podem atingir cultivos de cereais de inverno. Indústria de queijos em Salto Veloso recebe o selo Arte da Cidasc. Em Caçador, agricultor amplia vendas ao regularizar a produção de queijo. Pesquisador orienta sobre preparação das colmeias para a safra do mel. Santa Catarina atinge US$1 bilhão com as exportações de carne de frango em 2021. RBV Agro. Começamos falando sobre o queijo colonial. Que delícia! Sempre que tem matéria de queijo aqui no Agro, Priscila, é de dar água na boca. Ou se é, Murilo. Em Caçador, uma agricultora regularizou a sua produção de queijo e ampliou as vendas para mercados, mercearias e na feira. A reportagem é de Rita Martini. O queijo é um produto apreciado por muita gente, está em vários pratos da culinária e, quando é do tipo colonial, se torna ainda mais valorizado pelo consumidor. Para os produtores, é sinônimo de renda, principalmente quando se consegue a certificação do queijo. Esse é o caso da agricultora Adriana Camargo, do assentamento Hermínio Gonçalves, em Caçador, que na semana passada recebeu o selo de inspeção municipal. Eu comecei em 2019, a caminhada do processo do SIM, né? Aí foi construção da estrevaria, comprar as vacas, a construção da queijaria. E no dia 12 de agosto foi que eu recebi a tão esperada notícia que foi que eu ia ganhar o SIM, que é o documento onde autoriza a gente a comercializar os nossos queijos legalmente. Para conseguir regularizar a produção de queijo de leite cru, Adriana contou com o incentivo da Secretaria de Agricultura de Caçador. A coordenadora técnica Caroline Rodrigues explica alguns critérios que são exigidos para o produtor obter o selo de inspeção municipal. A gente visita a nascente para ver como é que está a qualidade da água que está sendo utilizada, orienta sobre a construção, né, no início da estrutura da queijaria em si, serviço veterinário, auxílio com o rebanho. Então ele inicia muito antes da certificação em si. Segundo a Adriana, o processo é bastante complexo e demanda de um investimento alto para deixar tudo dentro das normas sanitárias, mas o resultado vale a pena para levar um produto de qualidade ao consumidor. Tem todo esse processo para poder levar para o consumidor um produto de qualidade, sabe? Porque tem muitas coisas que envolvem, porque começa desde lá das vacas, tirar o leite adequadamente. Como ele chega aqui, ele tem que chegar limpo, super limpo, bem higienizado, tudo bem higienizado, para depois o queijo não ficar amargo, não ter sabores alterados, né? Antes dessa etapa, a Adriana vendia o queijo de maneira informal para amigos e vizinhos. Agora, ela já mira novos nichos no mercado. Agora eu já estou liberada para vender em mercado, mercearia, na feira, e eu estou muito feliz. Tem muito trabalho envolvido. Da parte da Secretaria de Agricultura, a Cidasc, a EPAGRE também auxiliou muito a Adri nesse processo, né? Mas principalmente o esforço da Adriana, né? Que sem o esforço da Adriana não existiria a queijaria, não existiria o queijo, não existiria o certificado, né? A gente realmente tem muito orgulho de tá fomentando as agroindústrias aqui no município. A gente considera isso muito importante. A extensionista da EPAGRE, Daniela Helena Conoratz, afirma que os agricultores também estão recebendo orientações para regularizar a produção de queijo de leite cru. Inclusive produtores que tiveram a necessidade da busca de crédito para organizar melhor o seu espaço, aqueles que já tinham, né? E também equipar o espaço para atender melhor a exigência que vinha se fazendo para a regularização do queijo.
também foi disponibilizado a juros zero para aqueles que tiveram interesse, através da EPAGRE. E a Adriana, ela conseguiu a liberação recentemente, né, e está apta para vender o seu produto, o queijo artesanal de leite cru, porque ela alcançou os parâmetros da legislação, né, aquilo que está se pedindo. Esta é uma conquista muito celebrada pela produtora. Quando eu comecei isso aqui, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, eu tinha só sonho e determinação que eu queria fazer os queijos. Para mim, como mulher e como agricultora, é uma gratificação que vocês não têm ideia do tamanho da minha felicidade. Parabéns a Adriana, sucesso no seu negócio, porque a gente sabe que investimento é alto, mas agora chegou a hora de ter o retorno financeiro. É mesmo, essa certificação permite que ela faça outros produtos também para vender, queijo ralado, com tempero, enfim, o tino de empreendedora ela já tem. Nossa próxima reportagem também é de queijo, Murilo. Assim fica difícil. A fome tá pegando e a gente aqui imaginando um queijo derretido, um queijo com goiabada. Coisa boa. Agora nós vamos trazer uma matéria com um produtor do município de Salto Veloso que recebeu o selo Arte da Cidasc para o seu queijo. Produção de queijo, profissão que iniciou com os avós, depois com os pais, mas tudo na forma tradicional. Foi aí que os filhos e netos Maicon e Karina viram que era bom, mas que poderia ficar melhor. O jovem casal, hoje com 27 e 28 anos de idade, investiu pouco mais de R$200 mil para produzir o hoje famoso queijo colonial Camilque em Salto Veloso. Desde 2019, menos de 2 anos de existência, mas com merecimento conquistaram o selo Arte da Cidasc, que dá o direito de levar a sua marca para todo o país. Karina Legnani fala do orgulho em atingir tal patamar. É gratificante, um orgulho, é um patamar elevado que estamos atingindo e por nós ser um casal jovem, isso enche o coração de alegria. Maicon fala que tipo de queijo é produzido em sua propriedade. Hoje nós trabalhamos com queijo colonial, tanto ele na forma natura colonial como colonial temperado. Mas a questão do selo arte, hoje nós estamos conseguindo ele apenas através do queijo colonial, sem tempero. Mas como surgiu o interesse pela produção do queijo colonial? Na verdade, as duas famílias eram produtores de leite, isso já que nós aqui na propriedade desde 2000, 2001 já vinha nessa atividade, e desde 2008, 2009 eu já tinha a intenção, desde a época de curso técnico que foi feito, pensar em industrializar o produto. E após ter casado ali 2 anos depois, nós resolvemos os dois em conjunto, aproveitando o benefício dela ser engenheiro de alimentos, industrializar o produto. Quando vocês perceberam que a qualidade do produto estava boa? Na verdade, sim, o início da fábrica, quando começamos ela, o produto colonial foi meio que a característica do nosso queijo não derreter, podendo ser feito na chapa, feito milanesa, foi meio que coincidência. Isso porque era o que nós sabíamos fazer do queijo. E com o passar do tempo, quando começamos a buscar o selo arte, nós começamos a gastar a história de onde que veio essa receita. E hoje ficou, conversando com a Nona, que é a pessoa mais velha viu, ela também fica bem feliz de saber que estamos passando isso para frente. Antônio Plínio de Castro Silva, presidente da Cidasc, fala sobre a entrega do 15º selo Arte. Logicamente que para nós é uma alegria muito grande poder vir ao município de Salto Veloso, entregar o primeiro selo Arte do município. E logicamente que aqui tem todo um trabalho construído, primeiro da família, né? No segundo momento, a retaguarda do município, o Serviço de Inspeção Municipal, através do município de Salto Veloso. O prefeito de Salto Veloso, Nereu Borga, comentou sobre a importância do selo Arte para o município. Isto é uma coisa que a gente tem que ressaltar, que quem faz bem feito fará sempre. Haja visto que o selo Arte é para poucos e nós só temos que agradecer a família do Legnani, do Maicon, a esposa, e com certeza vai levar a marca do município, o nome do município na marca dele. Lembrando para quem nos acompanha pelo rádio que nossas reportagens são todas em vídeos. Confira lá no YouTube e no Facebook. RBV Agro.
Atenção apicultor, você que tem caixa de abelha na sua propriedade, esse período do ano é época de preparar as colmeias. Quem traz uma orientação aqui no RBV Agro é o pesquisador da Ipagre, André Cesarino. Nessa época de saída do inverno, é fundamental que o apicultor faça uma revisão dos apiários e faça a união de enxames fracos e os enxames que estão em boas condições, que ele faça a alimentação estimulante para a rainha iniciar a postura e para que os enxames cheguem na época das florações com bastantes abelhas, suficiente para que elas tenham uma produção bastante significativa. Aqui, geralmente, as florações principais têm ocorrido, em média, na primeira quinzena de novembro, as principais florações, que é quando entra a maior quantidade de mel nas colmeias. Então é fundamental para que o apicultor, cerca de 40 dias antes dessas floradas principais, ele faça uma alimentação energética, uma alimentação estimulante para que a rainha entre em postura e o enxame se desenvolva. Em locais onde eu tenho a ocorrência natural da bracatinga em grande quantidade, talvez essa alimentação proteica possa ser retirada, uma vez que as bracatingas nessa época elas estão em pleno florescimento e são uma grande fonte de pólen. É importante também o apicultor fornecer espaço para que a rainha faça postura, então fazer a limpeza dos ninhos, retirar velhos e colocar lâminas inteiras de cera alveolada para que as abelhas puxem esses favos e a rainha tenha bastante espaço para fazer a postura. Assim que for detectada, é importante também o apicultor fornecer espaço para que a rainha faça postura, então fazer a limpeza dos ninhos, retirar velhos e colocar lâminas inteiras de cera alveolada para que as abelhas puxem esses favos e a rainha tenha bastante espaço para fazer a postura. Assim que for detectada a entrada de néctar em abundância, ficar atento aí para a colocação de melgueiras para que não falte espaço e elas acabem enxameando. Chegou a hora de fazer uma pausa. No próximo bloco você confere. Queimada controlada na agricultura precisa de autorização do órgão ambiental. Novas ondas de frio intenso e geadas entre o final de agosto e início de setembro podem atingir cultivos de cereais de inverno. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta com RBV Agro e tem registro dos recadinhos, Murilo. Tem sim, Priscila. O que será que os nossos ouvintes e internautas estão compartilhando? Vamos conferir? Bora! O Fabrício Caffer de Tangará mandou uma foto muito bonita do sol. Valeu, Fabrício! De Caçador, a Rose, do bairro Reunidas, mandou foto de uma laranja bem bonita no seu quintal e também do seu cachorrinho. Bela foto, um abraço, Rose! Tem belas paisagens do interior de Pinheiro Preto registradas pelas lentes do Velton Fritzen. Alô, Velton, obrigada pela audiência de sempre aqui no RBV Agro. Essas fotos, Priscila, que o Velton mandou são da primeira expedição Morro do Céu dos integrantes do grupo Bicho do Mato, que faz trilhas aqui na região. Pelo que dizem, o Morro do Céu é o mais alto da região e supera até mesmo o famoso Morro Agudo lá em Tangará. Olha que legal! E ali naquela região tem a história de um avião bimotor que caiu em 1962. Em breve a gente vai contar essa história através do jornalismo do RBV Notícias. Vamos lá com mais dois registros. O Eloy Zastrov, de Capinzal, do bairro Parisoto, ele mandou uma bela foto das flores da casa da mãe dele, são azaleias, a dona Nelce ou Nelci. Valeu, família, obrigado pelo carinho e pela audiência. Também de Capinzal, Leoniro Luiz Michelotto enviou um vídeo da Igreja Matriz São Paulo Apóstolo no domingo, tocando o sino para a missa das 8h30 da manhã. E em Videira, a Bruna Risse, da linha São José, mandou fotos da florada da ameixa. Lindas imagens. Um grande abraço, Bruna. Pessoal, o WhatsApp para você mandar também seu registro em foto, vídeo é o 99129 4258.
RBV Agro. Ondas de frio intenso e geadas, que podem acontecer entre final de agosto e início de setembro, podem atingir cultivos de cereais de inverno em Santa Catarina. Frio intenso e geadas de julho causaram danos pontuais em hortaliças e frutas no estado. Patrícia Gomes. A partir do final de agosto, se estendendo para setembro, ondas de frio intenso e geadas podem atingir cultivos de cereais de inverno como trigo, centeio, cevada e aveia, que estão no período de floração e enchimento de grãos. No caso das frutas, os danos seriam maiores em pêssego, maracujá e ameixas e nas videiras, que estão na fase de brotação. Embora a Epagre Ciran aponte um agosto terminando sem frio intenso, Darlan Rodrigo Marquesi, gerente estadual de extensão da Epagre, recomenda que os agricultores permaneçam atentos à previsão do tempo. O importante é que sempre o agricultor mantenha informado junto às previsões de tempo, pela própria rede de comunicação, de rádios, televisão, procura informação de procedimentos que podem ser feitos relacionados ao planejamento para reduzir essas perdas com frio, como o investimento em irrigação, é algo possível, o governo do estado tem recurso disponibilizado para isso, Então, nesse momento agora, em agosto, nós já estamos com o início do cultivo de grãos de verão começando a ser semeados, principalmente milho. Então, frio nesse momento, nós estamos com muita preocupação porque pode ser muito significativo as perdas. Então, esse frio no mês de setembro, se ocorrer, ele vai ser muito prejudicial, porque vai atingir essas lavouras no estágio de floração ou enchimento de grãos, que é muito sensível. Durante o mês de julho, o frio intenso com geada ampla que atingiu Santa Catarina causou perdas pontuais, principalmente nos cultivos de hortaliças como pimentão e mudas novas de brócolis, repolho, couve-flor e alface, e também prejudicou frutas, principalmente os bananais, por queima de folhas e pessegueiros em floração. Os danos ficaram entre 5% e 8% na produção do estado, segundo a Gerência Estadual de Extensão da Epagre. Essa é uma informação geral do estado, Então, quando um agricultor, por exemplo, tem uma lavoura de tomate e foi submetido a um frio intenso para ele, a perda foi muito significativa, mas isso no contexto todo, não tem essa abrangência tão grande. Por exemplo, tomate, agora nesse mês de julho, ele não é um período indicado de cultivo. Então, as lavouras que estavam colocadas são lavouras que já sujeitas a risco, não tem cobertura de seguro. As perdas aconteceram justamente nas espécies sensíveis ao frio, cuja indicação de cultivo apresenta períodos específicos para evitar estes riscos, mesmo em ambiente abrigado, como explica Darlan Rodrigo Marquesi, gerente estadual de extensão da Epagre. Toda cultura tem um zoneamento climático, que é estabelecido um estudo com auxílio da Epagre pelo Ministério da Agricultura, que estabelece os melhores momentos de cultivo. Só que às vezes hortaliças fogem um pouco essa regra em função do mercado. Então, o mercado quer hortaliças sempre, todos os dias da semana. Então, alguns agricultores acabam renegando essa informação desse risco, e acabam arriscando. Eles assumem o risco de cultivar fora das épocas indicadas, justamente motivados pela questão mercadológica, As queimadas, prática comum em áreas rurais, precisam de autorização do IMA, o Instituto do Meio Ambiente. Exato, é preciso seguir normas para evitar que o fogo se alastre. Inclusive, a Polícia Ambiental está intensificando a fiscalização nos meses de agosto e setembro. A queimada é uma prática comum na agricultura destinada principalmente à limpeza do terreno para o cultivo de plantações ou formação de pasto, com uso de fogo de forma controlada, mas é preciso seguir uma série de cuidados para minimizar o risco do fogo se alastrar, causando incêndios em florestas, matas e grandes áreas. Nos meses de agosto e setembro, quando as queimadas são mais frequentes, a Polícia Ambiental intensifica a fiscalização, como explica o sargento Osmar Sônego, comandante do grupamento da Polícia Ambiental de Caçador. Geralmente é na saída do inverno, até mais muitas vezes no mês de setembro, que já está acabando o inverno, devido ao período de geada, ao período de frio, que muitas vezes muita vegetação ela vem secar nos campos, e muitas vezes o pessoal aproveita esse momento que está seco e coloca fogo para que esse pasto ou essa vegetação venha revegetar esse local, que muitas vezes está
danificado ali por esse período do inverno, né? Mas a gente orienta que isso muitas vezes pode ser preciso ser feito, né? Mas tem que ser feito de uma forma que seja controlado para que não ocorra então um acidente nessa propriedade rural e assim passe nos terrenos vizinhos e provoque todo um incêndio florestal, muitas vezes perdendo até o controle. O coordenador regional do IMA, o Instituto do Meio Ambiente, Clésio Roça, cita algumas normas que são exigidas para que a queimada seja autorizada. Áreas devem estar delimitadas, aceiros, né, que são faixas no entorno da área a ser queimada sem presença de vegetação ou sem presença de material que possa propagar a queima, né? Para quê? Para que essa queima efetivamente seja controlada, não ocorra o risco dela adentrar num fragmento de vegetação nativa ou uma área de um vizinho, né, num pomar, num reflorestamento, algo do gênero. É por isso que há critérios técnicos que têm que ser atendidos na hora da queima. Segundo Clésio, a queimada regular é mais segura e, por isso, o IMA agilizou o processo online para emitir licenças desta natureza, desde que a legislação ambiental seja respeitada. De nada adianta, às vezes, o empreendedor requerer a queima agora, no mês de agosto, e o órgão ambiental ir lá fazer a vistoria no mês de novembro, né? Sendo que, às vezes, ele precisa fazer a queima para liberar a área de lavoura ou alguma coisa assim, para outros cultivos de verão. Então, a licença por adesão ao compromisso, ela vem sanear esse problema. A partir do momento que o empreendedor encaminhou a documentação, contemplar os requisitos exigidos pela normativa, automaticamente a licença é emitida e, na sequência, o empreendedor já pode estar realizando a queima. Além do risco de grandes incêndios, a queimada sem autorização pode causar dor de cabeça para o responsável do terreno. A queima sem autorização do órgão ambiental ela é uma infração administrativa, né, com multa aí prevista de R$1.000 no mínimo, né, por hectare ou fração. E aí possivelmente também vai ter as sanções nas demais esferas, civil e penal. Se não identificado o autor, é o proprietário do terreno que vai muitas vezes ter que responder. Então responde por um crime, né? Esse crime é de provocar incêndio em mata ou em floresta. Então é um crime que essa pessoa vai estar respondendo e também essa pessoa vai estar respondendo de uma forma administrativa, um processo administrativo para apurar todo o que está ocorrendo, né? Nosso próximo destaque, Santa Catarina atinge $1 bilhão com as exportações de carne de frango em 2021. Santa Catarina chegou a $1 bilhão em faturamento com as exportações de carne de frango neste ano. Os dados são do Ministério da Economia e colocam o estado como o segundo maior exportador nacional do produto. Para o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, os números apontam o crescimento deste importante setor da economia catarinense. A avicultura catarinense recupera o crescimento no mercado internacional. Santa Catarina é o segundo maior exportador nacional de carne de frango e ao longo do ano foram mais de 583 mil toneladas vendidas para centenas de países. Esses números demonstram claramente que Santa Catarina é pujante cada vez mais forte no agronegócio e que as nossas exportações atraem divisa para a economia catarinense, atendendo e alimentando os nossos irmãos mundo afora. É o agro catarinense de parabéns pelos resultados que vem conquistando. De janeiro a julho deste ano, Santa Catarina ampliou em 9,4% o faturamento com os embarques em relação ao ano passado e respondeu por 24,3% do total nacional. O aumento nas exportações para mercados como Japão, Arábia Saudita, Chile e México contribuíram para os resultados alcançados. De Florianópolis, Marcos Lamperti. E para fechar, tem reprise do quadro Água na Boca. Quem já foi em alguma festa de comunidade sabe que a culinária desses eventos é especial. E a Angélica Alves foi conhecer um desses segredos culinários, o tempero especial do churrasco da festa da igreja. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Olha só, se tem um tipo de comida que eu adoro e que eu não perco, é a comidinha feita na comunidade, na igreja, porque essa comida de comunidade não tem igual, minha gente. E por isso, hoje nós estamos na paróquia Nossa Senhora Rainha, em Caçador, aonde o seu Alfredo vai ensinar um dos segredos culinários aqui da paróquia. Seu Alfredo, o que o senhor vai ensinar pra gente? Olha, eu vou ensinar para vocês um tempero de carne de porco. Aquele tempero do churrasquinho? É, aquele tempero do churrasco. Especial demais, então fica ligado e acompanha essa receita com a gente.
A comida dos almoços de comunidade é sempre em grande escala. Seu Alfredo está preparando o tempero para cerca de 50 quilos de carne de porco. Dá 1,2 kg de sal. E você pesa ele, coloca água e dissolve o sal primeiro. Depois você faz um tempero verde, que seria salsa, cebolinha e daí alho e cebola picado, né? Daí você coloca no liquidificador e moe toda ela. Daí você mistura com o sal. Aí você lava bem a carne, porque ela vem lá do matadouro, né? Você tem que lavar e colocar na salgadeira. Após uma noite na salgadeira, daí de manhã você espeta e assa. Mas além do sal e dos temperinhos, seu Alfredo tem um segredo especial. Ele usa vinho tinto de mesa suave e limão na salmoura temperada. Agora eu vou moer um pouco de cebola junto aqui, daí vou moer os limão, né? Colocar eles sem a casca, para ficar só o suco, senão ele fica amargo. Para 50 kg de carne você coloca uns 6 limão mais ou menos. Já a quantidade de vinho é a gosto. O limão e o vinho servem para minimizar o gosto forte do porco e para dar aquele sabor diferenciado na carne. Depois de um dia marinando na salmoura, a carne vai para o fogo. Pensa numa carne bem assada, macia, suculenta e que ainda forma aquela pururuca deliciosa. E agora que a gente já acompanhou a receita sendo feita, chegou a hora da gente experimentar. Vamos ver se tá bom, né? Quem tá me acompanhando aqui é o seu Alfredo, que nos ensinou a receita, também o Padre João Maria e o André, que fazem parte aqui da comunidade. Vamos provar, vamos ver se tá bom. No ponto. E aí, gostaram da receita de hoje? Então não perde, porque semana que vem tem mais. Para o RBV Notícias, Angélica Alves. E é com esse cheirinho, esse gostinho de churrasco que vamos fechando o RBV Agro de hoje. Tchau, pessoal. Obrigado pela companhia. No final de semana que vem tem mais. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.